Bom, pessoal, bom dia novamente. A gente vai dar início ao treinamento aí hoje de banco, tá? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Como eu estou compartilhando a tela, eu fico vendo vocês, caso vocês tenham dúvida, para levantar a mão, tá bom? Pode falar, diga. Ele está terminando uma ligação, espera só um minutinho. Ah, sim. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, Jimmy. Tudo bem com você? Aqui entrou uma ligação aqui, não tinha entrado ninguém ainda, entrou uma ligação, fui atender, achei que era rápido, demorou um pouquinho, mas Não tem desculpa aí problema. o contratempo, Rodrigo, porque, cara, eu tive um imprevisto aqui, saí sem o celular e não Não tem consegui entrar problema. às 9, mas vamos lá. Não tem problema. A gente consegue se ajeitar aqui agora. Tá bom. Deixa eu tirar só uma dúvida com você. Eu tentei entrar no banco aqui, consegui redefinir a senha, e aí, Certo. quando eu entrei com a nova senha, ele fala que vai mandar um token, mas o token não chegou, cara. Não chegou por e-mail nem por SMS? Não, tipo assim, eu redefini a senha, aí chegou SMS para redefinir a senha e chegou por e-mail para redefinir a senha, ok? Aí eu redefini e coloquei uma senha nova. Aí eu fui Uhum. entrar com a senha nova. Aí ele fala que me mandou um token, mas não chegou. Essa é a minha dúvida. Aí se Mas eu você tenho que está redefinir a senha novamente ou não. entrando pela web ou pelo aplicativo? Eu entrei pela web. Eu mandei pelo aplicativo, ele falou que eu tinha que ir pela web, né? Ele diz que enviou um token ou ele diz para você pegar o token do dispositivo autorizado? Deixa eu falar aqui, ó. Código de autenticação para redefinição de senha, né? Sua solicitação de redefinição de senha foi concluída com sucesso. Precisa de Não, ajuda? mas você pediu redefinição de senha? Pedir. Não. Você já fez a selfie? Não, ainda não. Ah, então é por isso. Você tem que fazer o primeiro acesso pelo aplicativo. Mas quando eu entro no aplicativo aqui, ele me pede login e senha. Aí eu coloco, é isso? A senha é um token que foi enviado para seu e-mail. Se você não recebeu, eu mando ele agora para você. Não, peraí, deixa eu tentar quanto tem aqui. Peraí, bicho. Porque essa conta sub tem a ver com o que a gente vai falar agora, não tem ou não? Isso. É a conta sub que a gente vai falar agora. Então, a senha aqui é o token que eu recebi No e-mail. no e-mail, Quando, né? quando você faz a abertura da conta, o cliente, no caso, que tiver a conta aberta, é disparado para ele no e-mail com uma senha provisória. Essa senha tem 6 dígitos, né? Tem 6 números, e aí você vai usar essa senha provisória, que a gente chama, para poder acessar o aplicativo. Então, peraí, deixa eu só ver se vai funcionar aqui. Colocar a senha aqui, ó. Eu coloquei o CNPJ e agora a senha. A senha você recebeu, Isso, são 6 dígitos, certo? isso, exato. As credenciais informadas são inválidas. Só um minuto. Esse token, talvez ele já tenha É porque o expirado. login é o CPF, nem isso? É o CNPJ, certo? Vocês tinham feito a migração, né? Estava no CPF e você falou que você migrou para o CNPJ, né? Foi. Deixa eu ver se eles migraram, viu? Certeza. Deixa eu tentar aqui, só um minuto. Processar aqui. Vai gravar. Eu vou interromper a gravação aqui, para não ficar parado aqui, e depois a gente começa ela, tá bom? Tá bom, tá bom. Peraí, deixa eu pegar minha senha aqui. Eu tenho que acessar o banheiro. Ó, me passa o. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver aqui se nas emergências.
Tá ponto CNPJ. 47.911.860.1040, certo? Isso. Acessando, eu mandei um código agora para você. SMS ou e-mail? Isso, pode olhar no seu e-mail, provavelmente. Ok, aí eu entro com essa senha provisória aqui, não é isso? Você recebeu aí? Recebi. Isso. Utiliza essa senha agora. Pedi uma selfie aqui. Isso, agora vai liberar seu dispositivo. Agora sim, vai liberar não. Agora vai para análise para liberar o seu dispositivo. Na sequência, você vai fazer o cadastro de uma senha nova. Aí é com essa senha que você vai utilizar o acesso tanto pelo aplicativo quanto na web. Quando você fizer o primeiro acesso no aplicativo, ele vai sincronizar a chave de segurança, que vai ser o token. Aí você não vai mais receber código por SMS ou por e-mail. Você vai utilizar o token que é gerado pelo aplicativo do seu telefone. Toda validação que você fizer vai ter um token. Se você olhar aí no seu aplicativo, na parte. Deixa eu abrir aqui para mostrar para você. Aqui, por exemplo, como eu coloquei a senha aqui, agora eu faço a selfie, é isso? Pode fazer a selfie. Peraí. Que ele tem que ir para análise. Só um minutinho, deixa eu fazer aqui no fundo branco aqui, só um minutinho, tá? Isso aí foi, agora falou que foi para análise a selfie. É isso. Daqui a pouco eles liberam o seu aplicativo e aí você vai cadastrar uma senha nova. Aí toda vez que você acessar o seu aplicativo, não sei se vai dar para você ver aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ó. Aqui, ó. Chave de segurança. Isso. Quando você entrar aqui, ele vai gerar uma chave de segurança. Tá. Aqui, ó. E aí, só que você tem que fazer o primeiro acesso. No caso, ele não vai ter chave vinculada. Vai ter que acessar ele primeiro. Só depois que cadastrarem e autorizarem seu dispositivo, você cadastrar uma senha nova. Tá. Vai acessar o aplicativo e depois você substitui esse acesso pelo esse token. Entendi. Só para entender o fluxo com os nossos clientes, vai ser a mesma coisa, né? Isso. Eles vão serem cadastrados, aí eles vão ter que baixar o aplicativo do banco, fazer a selfie, enviar, né? Ser aprovado e depois. Isso. Eles vão fazer dessa forma. Todos eles vão receber esse código por e-mail. Então, tem que orientar os clientes a procurarem no e-mail essa senha provisória. O ideal é que assim que a conta seja aberta, o cliente já faça esse acesso. Tá? Se porventura ele demorar, vocês informam para a gente faz um disparo como eu fiz agora. Manda um código novo, eles acessam lá novamente utilizando esse código. Esse código tem um tempo de expirar, então o cliente tem que fazer meio que imediatamente após receber o código, quando a gente faz o disparo, tá? Tá. Normalmente, quando faz o cadastro, Rodrigo, só para a gente Uhum. assim, desenhar o fluxo aqui com o cliente. Quando faz o cadastro, quanto tempo depois que ele recebe esse e-mail? Só um minutinho aqui, Di. Tá bom. Jimmy, repete sua pergunta, por favor. Então, assim, normalmente quando a gente faz o cadastro do cliente, quanto tempo depois ele recebe esse e-mail? O e-mail é imediato. O e-mail é imediato na hora do cadastro. Fez a conta, já é disparado o e-mail. Não, eu tô falando assim, aquele fluxo de cadastro que a gente faz no estabelecimento. Imagina que eu fiz o estabelecimento, fiz aquele fluxo de cadastro do treinamento com ele lá. Assim que eu termino aquele cadastro lá, ele recebe o e-mail? Essa é a minha dúvida. Isso. Tá bom. Isso. Só para a gente entender, hein, Michele, o fluxo. Eu te mandei o Quando, exemplo do e-mail que a gente recebe aí. Isso, vem como a conta foi aprovada, um aviso, e aí utilizar esse código, as instruções vão lá no e-mail também, né? Mas é importante sempre o cliente estar ciente de que ele tem que procurar lá no e-mail esse código de 6 dígitos para utilizar no campo senha. Uhum. Ok. Quando vocês fizerem o acesso depois, deixa eu abrir aqui agora a outra tela. Peraí, deixa eu compartilhar a tela.
vocês. Cara, só como é certo. Bom dia. Bom, lembrando, pessoal, o seguinte, que é importante orientar o cliente de que o acesso já está aparecendo na minha tela aí para vocês, né? Sim. Esse é o acesso web. Lembrando que o cliente, pelo aplicativo, ele só tem acesso à conta corrente, tá? Para ele acessar a conta liquidante, a conta split, que a gente chama, ele precisa acessar pelo web. E aí pode ser tanto pelo computador, né, pelo navegador do computador, ou pelo navegador do próprio celular. Mas pelo Tá bom. aplicativo ele não consegue acessar a conta split. Então, Tá o bom. cliente que tem a conta split, a liquidação dele vai cair na conta split, tá? Então, conta split é todas as transações que são da máquina, tá? Então, se o cliente estiver lá com o aplicativo, acontece muito do cliente falar, poxa, não recebi meu pagamento, não recebi as vendas de ontem. Ele tem que acessar pelo computador ou o navegador do celular, tá? Pelo aplicativo, de fato, ele não vai conseguir porque ele só dá acesso aí para a conta corrente. Tá bom. Aqui, gente, ele vai ter aí, então, o CPF, ou o CNPJ, que foi cadastrado. Depois que ele tiver feito o cadastro da senha, tiver feito a selfie, o dispositivo tiver sido autorizado, ele vai utilizar essa senha tanto para o celular quanto para o navegador, tá? E aí, ele vai seguir aqui, ele vai pedir aqui nesse momento um token, eu já tinha validado o token, então por isso que ele já pulou essa etapa. Espera aí que eu entrei. Eu recebi a mensagem aqui que meu dispositivo foi aprovado. Agora você volta, faz a senha. Mas não entendi. Falhou o áudio aí, o Rodrigo. Agora você pode cadastrar, acessar novamente seu aplicativo e cadastrar uma senha nova. Ou mesmo receber um token nesse e-mail, Eu recebi, esse SMS, eu recebi um SMS falando que foi aprovado. e tem algum código nele? Não. Você pode utilizar o mesmo código que você recebeu, que você usou antes. Tá. Pois é, mas aí eu clico em nova senha ou eu acesso com o código antigo? Acessa com o código antigo, aquele que você acessou primeiro. Foi enviado um código para o seu número de telefone. Por favor, inserir o número. A senha, pessoal, é importante vocês orientarem o cliente que a gente segue um padrão, tá? Essas informações, elas não estão no aplicativo, então a gente orienta para vocês aqui no treinamento para que vocês repassem essa informação aos clientes. A senha, ela deve ter pelo menos 8 dígitos, tá? E ela precisa ter letra maiúscula, letra minúscula, pelo menos um caractere especial e pelo menos um número, tá bom? Não, bacana. Aí acessei com o aplicativo. E agora eu também consigo acessar com a mesma senha no web, não é isso? Isso, quer fazer o teste? Para ver se Vou deu fazer tudo aqui. certo. Aí, quando vocês acessarem o web, ó, você vai estar nessa mesma tela. Agora você já vai ter a senha cadastrada. Aí, na sequência, ele vai pedir o token. Vai pedir para você selecionar a agência. Ó. Então, você vai ter duas agências, duas contas, né? Você vai ter a conta corrente e você vai ter a conta liquidante. Lembrando que essa conta aí é a conta agência. A conta agência é a conta da empresa, da White Label, tá? O estabelecimento, o painel, ele é igual, tá? Mas se você cadastrar um estabelecimento que seja seu, por exemplo, vai ser conta cliente que a gente chama, tá? Essa conta aí é para vocês receberem as tarifas do banco que os clientes de vocês, à medida que eles transacionarem, eles forem cobrados, tá bom? Tá. Aí eu entrei aqui, Rodrigo, ele falou que ia mandar um token. Ele manda por e-mail? O token é o dispositivo do seu aplicativo agora. Eu estou entrando pela web. Isso, você vai usar o token lá da chave de segurança que eu te mostrei do celular. Um cantinho lá, chave de Tá. Eu tenho que segurança. gerar o token lá, né? Isso. Porque como você acessou pelo aplicativo primeiro, né? Isso.
cadastrou a senha e acessou a conta. Agora você vai lá em chave de segurança e gera o token. Deu certo? Aí eu tô colocando aqui. Deu. Confira nossas dicas e se proteja, não é isso? Ok, pode acessar. Acessei aqui. Deu certo. Maravilha, Certo. maravilha. Deixa eu passar aqui pro meu agora. Tá. Você vai dar o treinamento aí, beleza. Vai lá, toca lá. Quando você acessar, então, como você vir aqui, ó, você vai acessar a conta liquidante ou conta corrente, tá? Aham. Deixa eu sair daqui. Virar a conta errada. Acessaram a conta aqui, ele vai pedir o token, só um minuto que eu vou pegar o token aqui. Pronto, pessoal, já consegui acessar aqui a conta. Estão me ouvindo, né? Então, aqui o painel ele é igual tanto para a conta corrente como para a conta liquidante. Tem algumas mudanças que eu vou explicar para vocês, mas o layoutzinho dele é basicamente o mesmo. Aqui, na lateral, vocês podem saber qual conta que vocês estão. Então, ó, aqui eu tenho a informação da conta liquidante e aqui da conta transacional. Tá? Então, está bloqueado aqui a conta liquidante, significa que eu estou na conta liquidante. Se eu apertar aqui em conta transacional, ele muda. Conta transacional é o mesmo que conta corrente, tá? Conta liquidante é o mesmo que conta split. Então, a gente vai usar esses dois termos. Às vezes eu posso falar conta corrente, mas vocês vão entender que é conta transacional. Conta split, conta liquidante. Conta liquidante é toda transação que tiver das máquinas dos estabelecimentos, tá? Pix cobrança, boleto cobrança, não cai nessa conta, cai na conta corrente. Passou no débito, passou no crédito, passou no Pix, no QR Code feito pela máquina, cai na conta liquidante. Uma vez que caiu na conta liquidante, o cliente tem a possibilidade de explicar. Seria isso, utilizar esse saldo e até 90% desse saldo, que é liberado dentro do valor transacionado dentro do mês. Então, a gente utiliza como o percentual do dia 1º do mês até o último dia do mês. Pode ser 30 ou 31, tá? Então, durante esse tempo, o cliente ele pode utilizar esse saldo de até 90% para fazer um pagamento ao fornecedor. Uma vez que esse saldo é utilizado, a declaração feita é em nome da seu cargo, tá? Então, ou seja, o cliente ele tem aí esse benefício fiscal em redução da taxa de imposto por conta dessa transação que a gente consegue fazer na conta split, tá? Os 10% que ficam são obrigatórios a serem transferidos para a titularidade própria, que seria a transferência da split para a conta corrente. O cliente não precisa fazer isso todos os dias, ele pode fazer isso uma única vez no mês. Porém, ele precisa fazer isso até o último dia do mês. Por quê? Se não acontecer esse movimento, esse saldo que está na conta, ele é transferido automaticamente para a conta corrente na virada do mês. Então, imagine que hoje é dia 30 e amanhã é dia 1º.
Se o cliente não fizer esse pagamento ao fornecedor, esse split, até hoje, desse saldo, amanhã, todo esse saldo ele é transferido para a conta corrente e a conta split inicia o mês zerada. Todos os meses acontece dessa mesma forma, tá bom? Aí, cliente- Rodrigo, só para tirar a dúvida, Sim, durante o mês, o cliente pode ir pagando os fornecedores de acordo com o que ele quiser. Os fornecedores estão cadastrados, por exemplo, ele paga isso. hoje, está precisando pagar R$ 2.000, hoje ele tem lá 10 mil na conta split, ele paga. Aí sobrou, tem 10 mil, pagou 2, fica 8. Isso, Amanhã entrou mais 10, tem 18. Aí ele vai pagar 5, fica 13. E assim é um isso. fluxo de caixa normal até o último dia. Se até o Uhum. último dia sobrou 5 mil lá e ele não fez nenhum pagamento, ele vai para a conta corrente normal, não é isso? Conta corrente normal, isso mesmo. Ok, tá bom. Primeira coisa que ele precisa entender do conceito, né, que foi o que eu expliquei, referente à questão do split, por que que essa conta funciona dessa forma, tá? Então, o split, ele é um serviço que existe dentro da conta SWIFT. A Uhum, conta informada, a conta declarada é a conta corrente, tá? Então, para o cliente, por via de regra, quando existe essa movimentação, o que é transferido para a conta corrente, que é o que o cliente movimentou durante o mês. uhum, Essa conta split é uma conta transitória. Então, o dinheiro passa por aqui e ele tem essa opção, ele tem essa possibilidade de distribuir esse valor para outros fornecedores, né, através de um cadastro que ele precisa fazer. Por isso que essa declaração, quando ela acontece, somos nós que fazemos ao fornecedor e não o cliente, tá? Então, o que ele vai declarar no final seria os 10%. Se assim for, né, se ele utilizar lá a regra de 90 e 10, ele transferiu 10, esses 10 é o declarado para ele na movimentação do mês dele, os 90% a gente que faz aqui. Primeiro passo é cadastrar o fornecedor. Não tem como ele fazer um pagamento, não tem como ele fazer uma transferência para um cliente, né, fazer um Pix para um cliente, se esse cliente não estiver cadastrado. Esse cadastro ele precisa ser aprovado, tá? Ele passa por duas análises, esse cadastro. Primeiro, a gente analisa apontamentos do CNPJ ou do CPF dessa pessoa, e depois a gente avalia o CNAE, no caso das empresas, para ver se o tipo de estabelecimento ele pode ser considerado um fornecedor legítimo, tá? Existem alguns critérios, e aí, se não estiver de acordo, esse cadastro ele é recusado. Quando esse cadastro é recusado, você tem a opção de detalhar essa transação. Por exemplo, Rodrigo, eu fiz um cadastro aqui de uma pessoa que é uma empresa idônea, não tem apontamento, pelo menos que a gente saiba, o CNAE dele está de acordo com, né, com o que vocês pedem aí para poder considerar um fornecedor legítimo, e mesmo assim o cadastro dele foi recusado. Vocês podem ir lá no Yumbras, que é aquele portal de chamados que a gente fez, foi o primeiro treinamento que a gente fez. Lá tem um chamado que chama Reanálise de Fornecedor Split. Ele serve exatamente para que você tenha o detalhamento do motivo pelo qual esse cliente ou esse fornecedor, essa empresa, foi recusado, tá? Vocês abrem o chamado, informam, né, os dados desse fornecedor, só que para concluir esse chamado, vocês precisam provar um vínculo com esse estabelecimento. Como que pode ser isso? Pode ser através de uma nota fiscal, através de um pedido de venda, através de um pagamento que já tenha sido feito de alguma outra conta do cliente ou do fornecedor para esse estabelecimento, tá? Por quê? Porque precisa comprovar esse vínculo. Entregou esse documento e fez a solicitação, compliance vai devolver para vocês quais foram os apontamentos ou qual é a questão que faz com que esse fornecedor não possa ser aprovado, tá? Se tiver alguma coisa que a gente possa ajustar, de repente algum apontamento que seja irrelevante, mas que no momento da análise automática ele foi apontado, a gente faz a reversão, e aí esse cadastro de recusado fica aprovado, tá bom? Mas é somente dessa forma. entendi, Rodrigo. Normalmente, assim, né, o mais comum aí, por que é recusado, assim? Eu sei que tem vários critérios, mas normalmente é porque, tipo assim, a empresa tem algum problema negativado no Serasa? O que seria os motivos? Geralmente, os principais apontamentos no CNPJ são quando eles têm relação com algum tipo de fraude, algum tipo de estelionato, algum tipo de apontamento pela Receita Federal ou algum tipo de crime registrado dentro do CNPJ ou do CPF, tá? Entendi. Em relação ao CNAE,
Geralmente, quando ele é uma empresa, quando ele tem um KNAI, por exemplo, de instituição financeira, né? Ou administradora de consórcio, empresas que estão classificadas como factor, holding, seguradora, empresa de água, energia, todas essas empresas, concessionária municipal, empresa de telefonia, empresa de internet, todas essas empresas, eu vou passar uma lista depois para vocês, essas empresas elas não podem ser cadastradas como fornecedores. Porque essas empresas, se você for entender o negócio delas, elas já são empresas que emitem essa informação para a Receita de que você tem um vínculo com elas e que você tem que fazer um pagamento. Então, teoricamente, nós não podemos emitir uma nota para esse cliente, uma vez que ela já está emitida no seu nome. Ok. Tá? Então, já existe um vínculo ali. Então, geralmente, o pessoal fala, poxa, mas eu quero pagar uma conta de água, não dá. Quero pagar uma conta da minha internet, também não dá. Quero pagar um imposto, também não dá. Tá? Fora isso, é uma empresa que você comprou um saco de cimento, uma loja de construção, é uma empresa que você comprou roupa, é uma empresa de qualquer outro tipo que não esteja dentro desses, não tem problema. Tá? Pode cadastrar normalmente, só que para fazer o pagamento precisa aguardar a análise e esse cadastro está lá como aprovado dentro da plataforma. Tá, outra coisa, no caso aceita cadastro de pessoa física ou não? Sim, pessoa física e pessoa jurídica, não tem Tá bom. problema, tá? Pode fazer o cadastro nos dois. Primeiro passo, quando vocês vão entrar na conta Split, para fazer o pagamento, é vir aqui em gerenciamento e fornecedores. Primeira coisa é cadastrar esse cliente. Então, entrei aqui. Se vocês tiverem clientes que já estão cadastrados aqui, fornecedores, né, cadastrados, eles vão aparecer aqui na tela. Então, você vai ter aqui o nome do estabelecimento, os dados que vocês cadastraram e o status dele vai ser esse daqui. Esse cliente aqui, estando com o status aprovado, eu já posso fazer o pagamento para esse cliente, tá? Eu posso pagar ele por Pix, eu posso pagar ele por boleto. Caso tiver um boleto desse cliente, o que eu preciso saber é que a chave Pix ou o boleto que eu vou pagar, ele tem que ser correspondente ao dado que eu cadastrei. Então, por exemplo, vou pagar uma empresa e a conta para essa empresa que eu vou pagar, ela tem que estar vinculada ao CNPJ da empresa que eu paguei, tá? Então, eu não posso, por exemplo, fazer um cadastro no seu CPF de me pagar, de repente, para Michele, entendeu? Fazer o Pix para Michele, eu não consigo. O sistema não vai permitir. Vamos vir aqui, gerenciamento novo, para poder fazer esse cadastro. Primeira coisa, como que a gente começa? Aqui todos os campos, olha, eles estão bloqueados. Por quê? Porque o primeiro campo que eu tenho que fazer é o campo do CPF ou do CNPJ. Tá? Fiz o cadastro, eu vou dar tab, sempre dou tab, tá? Vou informar os clientes aí que eles fizeram isso, tem que ser tab. Confirmar a consulta, tá? Aqui ele vai fazer uma análise, vai buscar o CPF dele lá na página da Receita, e aí ele vai fazer o preenchimento dos dados automático. Se tiver algum problema no site da Receita, a gente costuma desabilitar esse preenchimento automático, tá? E aí é preciso fazer ele manual. Mas todos os campos, eles precisam ser preenchidos, todos os campos são obrigatórios. Mas geralmente ele preenche automático. Aqui só ficou pendente o nome fantasia. Precisa ser preenchido? Precisa ser preenchido. Como ele não foi preenchido aqui, eu posso pegar aqui o nome, ó, copiar aqui o nome para vocês de novo. Deixa eu botar. E aí eu preencho aqui novamente o nome, porque ele é um campo obrigatório. Então eu copio o nome fantasia, o nome da razão social no nome fantasia, e venho aqui e clico em cadastrar. Isso aqui eu não vou cadastrar, só exemplo, ele já está cadastrado. E vou dar aqui um cadastrar, certo? Após eu fazer esse cadastro, eu volto aqui em fornecedores, ele vai aparecer o cadastro aqui na minha tela, ó. E aí ele vai aparecer com status de pendente ou em análise, tá? Então, após ser analisado, ele vai virar aprovado ou recusado. Se for recusado, vocês já entendem que existe algum apontamento ali, alguma inconsistência nesse dado que precisa ser reanalisado, né? Para vocês entenderem melhor o motivo. Aí vocês abrem o chamado lá no UNAS. Se for aprovado, vocês já podem, então, vir aqui na conta digital e fazer o pagamento desse cliente.
vocês têm duas opções. Vocês podem fazer o pagamento por Pix ou vocês podem fazer o pagamento por boleto. O Pix, que é o mais tradicional, é normal como vocês utilizam numa conta comum. Vocês vêm aqui, digitam o valor, tá? E assim, gente, sempre é bom orientar os clientes de vocês a seguir a sequência com o Tab, tá? A tecla Tab, ela é importante aqui. E aí vocês colocam o valor da Tab, ele já vai para a próxima tela que vocês precisam, próximo campo que vocês precisam preencher. O método de transferência é a chave Pix. Favoritos. Não existem favoritos cadastrados antes de você fazer um pagamento. Então, essa parte aqui vocês não vão precisar preencher. Depois que eu fizer a minha primeira transferência, eu posso adicionar esse cliente a uns meus favoritos e aí ele aparecer aqui. Tipo de chave Pix. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um celular. Aqui eu vou preencher a chave. Então, eu vou colocar aqui uma chave. Aí eu vou dar Tab, ele vem aqui para a descrição. E aqui ele vai vir para o fornecedor. Ele vai aparecer um fornecedor aqui, ó. Tá? E aqui eu vou dar consultar chave. Olha, fiz um teste aqui, por exemplo, com uma chave minha, né? Só que aqui, quando eu der enviar, ele vai dar incompatível. Por quê? Porque a chave está vinculada a um documento do CPF e esse fornecedor está a um CNPJ, mas é só para mostrar para vocês. Então, o dado dessa pessoa tem que estar correspondente com o dado do fornecedor que foi cadastrado. Depois que eu fizer isso, eu dou um enviar, a transferência ela é feita em alguns segundos, às vezes no máximo até 1 minuto, o Pix já fica disponível lá na conta do fornecedor, tá? Eu fico com a dúvida aí, Rodrigo, em relação a essa conta aí, sua é conta cliente, né? Não é igual a minha aqui, que é conta white label, é isso? É a mesma conta, aqui é a conta agência que eu estou fazendo o teste. Mas onde que você foi que tem cadastro de fornecedor, que eu não vi? Gerenciamento. Ah, Não. A conta que você está olhando aí agora, você está falando? é. Sim, você não tem essa opção porque você é só conta corrente. Tá, entendi. Porque você é agência, né? Você só Entendi. recebe, entendeu? Entendi. Se você cadastrar um estabelecimento seu como cliente, aí você vai ter acesso a essa conta split e aí você vai ter essa tela aqui que eu estou te mostrando. Mas é aqui em gerenciamento, ó. Ô, Rodrigo, eu fiquei com uma dúvida. Aí, por exemplo, no caso, você colocou a sua chave Pix, que no caso está vinculada a um CPF, e lá no fornecedor você buscou o fornecedor que está vinculado a um CNPJ. Sim. Aí está aparecendo a mensagem de que é chave Pix. Não deveria aparecer uma mensagem, por exemplo, essa chave Pix não concorda com o CNPJ, alguma mensagem de erro? Vai aparecer quando eu apertar em enviar. Só que aquele caso, ele não vai fazer. Só que aqui ele já não vai fazer de fato, porque essa conta é uma conta teste, então ela não tem saldo para fazer transferência, entendeu? E outra coisa é, por exemplo, aí vem uma mensagem escrito de verde. Tudo que eu vejo verde, para mim, ok, tá? Por exemplo, se não concorda um CPF, aí uma dica para o pessoal do layout aí, da organização da conta. Se a chave Pix não concorda com o CNPJ ou o CPF, essa informação desses dados aí do dono deveria aparecer numa outra cor que não fosse verde. Porque eu estou te dizendo porque eu conheço meus clientes, tá? Assim, de uma forma geral, nós somos até bastante evoluídos e inteligentes, essas pessoas que nos falam. Mas, em geral, a galera vê isso aí e vai falar, mas vai aparecer o verde, por que não está dando, por que não está dando? E eles vão comer o nosso juízo. Então, Vou te explicar. Não concorda, por exemplo, se o CPF, se a chave Pix não concorda com o cadastro, essa informaçãozinha que aparece aí, que eu creio que aparece para todos, deveria aparecer numa outra cor, um vermelho, por exemplo. Deixa eu te explicar. Essa chave aqui, essa validação aqui, ela não está fazendo casamento com o fornecedor. Ela está fazendo uma validação dessa chave Pix se ela está válida. Entendi. Ela não tá combinando a chave com o fornecedor. Quando você faz, eu vou começar o processo aqui novamente, ó. Quando você faz o Pix aqui, vou colocar aqui, por exemplo, o Tab, preencho aqui a informação, tipo de chave, coloco o celular. Antes de você fazer a transferência, ele vai pedir para que você consulte essa chave, ó, vou colocar aqui
8569, novamente. Aqui, tá vendo, ó? Ah, Antes de eu colocar, eu não preciso nem colocar o fornecedor. Ele está pedindo para eu consultar chave. aham. Ele vai consultar a chave e ele vai validar se essa chave existe. Sim, Ok. essa chave existe. Depois, aqui, tá vendo? Ó, eu não preenchi o fornecedor, ele já perdeu o campo, tá vendo? Ó? Aham. Então, aqui, ó, tá vendo? Ele já foi impossibilitado, tá vendo? Então, ele não faz essa combinação aqui. Ele faz Entendi. depois, na hora do enviar. Então, aqui eu posso digitar qualquer chave. E posso validar essa chave e essa chave está certa. Eu posso colocar o seu telefone, ou o seu CPF, o dado que você tiver como chave fixa aqui, e ele validar. Só que na hora de transferir, ele vai dizer, entendeu? Na hora de eu fazer o envio, Não vai concluir a transferência. ele vai informar que a conta de chave Pix mais o fornecedor é incompatível. Ok. Isso que é a Ele Só precisa- no mesmo raciocínio aí, Rodrigo, então só para entender. Quando eu coloquei a chave Pix aí e não está vinculado, não tem um fornecedor com essa chave Pix, nem aparece fornecedor para selecionar isso? Na verdade, o fornecedor ele vai aparecer. Só Se que tiver 5 aí, vai aparecer todos? vai aparecer todos para você poder escolher. Ele não seleciona, ele não busca através da chave e fornecedor. Você que escolhe o fornecedor, você que seleciona. Só que se você consultar a chave Pix antes de selecionar o fornecedor, ele já não aparece mais aqui, ó. Tá vendo? Você tem que começar o processo de novo. Tá. Eu só porque o treinamento a gente vai, e aos poucos a gente vai pegando. No cadastro de fornecedor, eu cheguei a colocar a chave Pix, não, né? No cadastro dele? Não, não. Você só cadastra os dados do fornecedor, nome da empresa ou da pessoa, razão social, né? Nome fantasia. Você preenche os dados de endereço e-mail e os dados. Deveria ter essa opção de já Bem. cadastrar a chave Pix, porque evitaria muita fadiga, porque na hora que você colocasse a chave lá, já buscava automático e tá tudo certo. Se a chave não concorda, meu amigo, nem tente. Aqui é que as pessoas elas não guardam muito a chave, né? Tem gente que trabalha com chave aleatória, tem pessoas que no momento é e-mail, no momento é CPF, né? Então você teria que estar editando esse cadastro no momento todo. Então acaba sendo mais fácil você digitar a chave aqui no momento. E depois que você fizer a primeira transferência, você pode colocar essa pessoa em favoritos, como eu disse. Depois que você seleciona aqui em favoritos, ele já preenche todos os dados e busca aquela chave que você deixou cadastrada na primeira transferência que você fez. Então, segue o mesmo fluxo, tá? Aham. Então, gente, o que eu quis dizer aqui, ó, que vocês precisam primeiro preencher todos esses dados. Aqui, ó, preencher o celular. Aí, depois vocês preenchem os dados, vocês vão mudando para a tecla Tab aqui, ó. Vou fazer o mesmo processo, só que eu vou consultar a chave do último, ó. Aí sim ele aparece para mim a opção de escolher o fornecedor. Depois que eu preenchi todos esses campos, é que eu venho aqui em consultar chave. Por quê? Tem muita gente que digita aqui o celular e já vem aqui consultar chave. Depois fala, não estou conseguindo fazer a transferência. Por quê? Ele já vai ficar inativa essa função aqui, ó. Porque essa função aqui ela é a última. Consulta a chave e aí eu venho e faço a transferência. Aí eu dou aqui enviar, no caso ele não vai fazer por conta do saldo, ele vai informar. Ó. Conta liquidez estão limitadas à transferência, mas é por conta do saldo, nesse caso aqui, entendeu? Então, ele vai dar um aviso para você informando alguma coisa. Esse aviso aqui até é importante vocês verem, porque quando o cliente também já tiver transferido 90% do saldo do dia ou do mês, por exemplo, ele vai também te dar essa informação aqui, ó, que ele vai ter, ou seja, ele não consegue fazer transferência porque ele não tem saldo disponível mais e ele tem que aguardar uma nova liquidação, uma nova venda ali para cair na conta e aí ele conseguir fazer, tá? Então, o cliente ele tem duas opções, pagamento por Pix ou pagamento por boleto. Pagamento por boleto, ele vai digitar o código de barras, tá? Ele aceita leitura, mas apenas pelo leitor de código de barras, você não consegue ainda, né, tá em desenvolvimento isso com o pessoal do aplicativo lá do banco, para que ele faça essa leitura do código de barras pelo celular, mas ainda só consegue fazer com o leitor. A mesma coisa, o CNPJ ou o CPF do boleto registrado, ele tem que ser o mesmo do fornecedor. A pessoa vai digitar o código aqui, vai dar o consultar, né, e aí vai aparecer os dados. Se estiver correto, dá o enviar, a pessoa consegue fazer esse pagamento. Tem alguma dúvida? O boleto aí é só na conta corrente, né? Conta liquidante, a gente está falando.
Aqui. Aqui Ah, é conta liquidante. Aqui ainda é conta liquidante, tá? Aqui é para Pois é, pagamento. mas só para entender a lógica, mas se... Ah, tá, ele pode ter emitido boleto, mas não ter emitido nota fiscal, é isso? Pode ter emitido boleto, sim. Pode ser emitido. Não, tô falando assim, porque quando entende-se, né, assim, pela lógica contábil, tá, Rodrigo? A gente está aprendendo aqui. Quando emitiu a nota fiscal para aquele estabelecimento, aí acaba que eu não posso pagar o boleto sem, né, ou não tem nada a ver. Tem muito estabelecimento que emite nota sem a necessidade da emissão de nota fiscal. Boleto. Sim, Emite boleto sem emitir a nota, não é isso? sem emitir a nota, Ah, tá, entendi. Não, beleza. tá? Só que assim, o boleto ele tem que estar cadastrado. O responsável do boleto ele tem que estar cadastrado. Então, de repente, eu posso pagar um boleto, você tenha isso, que eu preciso cadastrar essa pessoa do boleto, né, como fornecedor. Entendi. Ok. Tá? E assim, tem muitas pessoas, tem muitos clientes que reclamam. Acho que é um processo burocrático ter que preencher essas informações. A gente às vezes recebe algumas reclamações de clientes falando, mas tem que preencher todos esses dados, tem que preencher todos esses dados, gente, mas você vai preencher uma vez só. Tá? Mas eu tenho muitos fornecedores. Tudo bem, mas a gente não consegue fazer de outra forma. A gente não consegue Ok. fazer pagamento de outra forma, a não ser preenchendo todos esses dados. E assim, esses dados, eles são, na maioria, preenchimento automático, como eu fiz aqui para vocês, né? Pode ser que em algum momento vocês tenham algum problema, não vocês de fato, mas o sistema apresente um problema e vocês tenham que preencher, mas isso vai acontecer uma vez ou outra. Então, assim, o cliente fez o preenchimento aqui do CPF ou do CNPJ, e ele aguarda a consulta, ele vai preencher os dados. Aqui não preencheu, então só trouxe o nome, por exemplo. Eu vou ter que preencher o restante dos dados? Sim, você vai preencher o restante dos dados aqui, e aí vai dar o cadastrar. Após esse cadastro ser aprovado, é que a gente consegue vir para cá, tá? Para ele fazer o pagamento sem necessidade de preenchimento de dados, aí ele vai usar a conta corrente. Mas se o objetivo dele é ter esse benefício fiscal, redução de taxa, menos impostos para ter pagamento, então ele tem que utilizar a via split, e aí ele precisa fazer esse preenchimento, tá? Ok. Transferência aqui, pessoal, é somente de titularidade própria, porque nós estamos falando de conta liquidante. Então, o cliente não consegue transferir dessa conta para o Itaú, mesmo que seja da conta dele. Ele não consegue transferir para o Santander, mesmo que seja para a conta dele. Ele vai conseguir fazer isso lá na conta corrente. Para isso, ele precisa primeiro sair da conta split, ir para a conta corrente, e da conta corrente, aí ele faz o direcionamento aí do valor para um outro banco, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente está numa conta teste, o titular dessa conta é a Daniele, então o único nome que vai aparecer aqui vai ser o da Daniele. Então, quem irá receber, enviar transferência para a Daniele, e aí você utiliza. É por aqui que ele pode fazer a transferência dos 10% que precisa ser feito ou mais. Se o cliente recebeu 10 mil e quer transferir 5 mil para a conta dele, ele pode fazer por aqui. Aí, da conta corrente, né, essa transferência já é automática ali, já no mesmo momento. A partir do momento em que ele fizer essa transferência, ele já vai lá na conta corrente, de lá ele já consegue dar o destino aí que ele quer fazer com o valor, tá? Então, aqui ele não consegue transferir para outra conta. Extrato, a função do extrato é a mesma de uma conta normal, né? Ele pode fazer o filtro aí da forma que ele tiver necessidade. Ele pode filtrar por mês, ele pode filtrar em status de categoria, né? Em análise ou em processamento, aprovado e aprovado. E também pode filtrar por período aí, se ele precisar, tá? Transações pendentes, ele consegue avaliar se existe alguma transação que ele fez e que não tenha sido confirmada ainda. De repente, a gente apresenta aí uma estabilidade no processador, os problemas com PIX. Quando vocês estiverem aí no dia a dia, vocês vão entender mais um pouco dessa didática de como que funciona esse tempo de processador, né? Então, pode ser que, de repente, ele faça um pagamento e esse pagamento não seja aprovado de imediato, mas ele fica aqui nessa página de transação pendente. Então, ele sempre consulta por aqui. Se tiver algum problema, vai estar registrado aqui a transação. Tá?
Extratos de fornecedores. Aqui, ele vai ter a informação dos pagamentos que ele fez. Resumindo, para que ele possa entender o quanto ele já transferiu e o quanto ele ainda pode fazer. Então, aqui ele vai ter toda a informação de quanto ele já pagou para terceiro, vai ter o total que ele recebeu na conta. Então, aqui, por exemplo, recebi 10 mil de liquidação e eu já fiz 5 mil de pagamento a terceiro. O restante seria a diferença do pagamento menos o total. O restante vai aparecer aqui como titularidade própria, não necessariamente que ele já tenha transferido, mas é o que está restando para transferir. Então, se ele recebeu 10, pagou 5, titularidade própria, resta 5. Né? Ele pode... Até aquele momento, né? Até aquele momento. Então, ou seja, se ele pegar esse saldo aqui com o que ele recebeu, ele vai ter 50% de saldo que ele fez de pagamento, ou seja, ele ainda tem mais 40 para chegar nos 90, se ele tiver interesse em utilizar os 90% de saldo. Tá? Então, ele ainda pode observar por aqui, lembrando que mês de referência é sempre o início do mês até o dia atual, até o final do mês. Então, se você puxar aqui outro mês, você já vai ter um extrato definido. Se a gente está falando de abril, a gente ainda consegue fazer essas movimentações. Se for filtrar meses anteriores, você vai ver o histórico de como ficou. Tá? Gerenciamento de dispositivos, ele serve para vocês aprovarem dispositivos de operadores. Seriam operadores. Pessoas que vocês podem vincular para que possam movimentar a conta ou apenas consultar. Tá? Então, tanto na conta corrente quanto na conta liquidante, você pode atribuir uma pessoa, né, como responsável para que ela possa acessar essa conta sem precisar compartilhar o seu acesso. Isso a gente chama de operador. Né, como existem em outras contas normais, né, conta padrão. Então, você vai cadastrar essa pessoa, né, você vai lá, Rodrigo, fazer um cadastro para você, e você vai acessar as contas, vai validar, vai tirar extrato, você vai apenas consultar as informações, mas você não vai fazer nenhum processo conclusivo, precisa sempre de uma autorização do master. Então, é um operador simples, tá? Essa pessoa, ela vai receber um link, esse link para acessar a conta, ela vai fazer o mesmo processo como se fosse um estabelecimento. Ela vai digitar lá o CPF dela, vai digitar a senha provisória, vai fazer a selfie, e essa selfie, quem aprova são vocês, usuário master. Precisa informar o estabelecimento que quem aprova são eles. Nós aprovamos a selfie do master, mas quem aprova a selfie do operador é o próprio usuário master. Então, quando você entrar aqui em gerenciar dispositivo, por exemplo, se você criar um usuário no seu estabelecimento, Jimmy, criar um operador, você que vai aprovar quando essa pessoa fizer lá o acesso com o dispositivo dela. Aí os dados vão ser os dados completos, né? Tipo assim, eu vou cadastrar a Michelle aqui. Aí, Isso. a Michelle, eu tenho que cadastrar os dados igual o documento dela? Isso. Aí você vai vir aqui, usuários, operador. Eu vou mostrar na conta corrente, mas é o mesmo caminho. Ah, tá. Vai ser aqui em usuários, operadores, tá? Aí, se aqui em novo, aqui estão os dados que você precisa preencher, então o nome, CPF, o e-mail, que é importante, e-mail válido para ela poder receber, né, o link, e o celular também válido, porque ela vai precisar fazer, vai receber um código por SMS, tá? E aí, aqui embaixo, você vai dar as permissões. Se a Michelle vai ter permissão apenas de consultar, então, essas informações aqui, ó, você vai colocar como não. Então, autorização automática de Pix? Não. Por quê? Porque ela não faz o Pix. Ela pode fazer o Pix, mas quem precisa aprovar é o master. Ou seja, se você colocar sim, você indica que ela pode concluir a ação de transferência, a ação de pagamento. Não, ela é a minha responsável financeira, ela pode fazer todas as movimentações na conta. Então, se ela vai fazer movimentações na conta e efetivar essa transação, aqui você vai colocar como sim, né? Essas informações, só que, no caso, quando ela faz transação conclusiva com valor financeiro, ela é considerada um usuário com acesso master. Para isso, precisa de uma procuração, tá? A gente tem um modelo de procuração aqui, ó, você vai apertar aqui, vai gerar esse modelo de procuração, você imprime, preenche esse modelo de procuração, assina, tá? E anexa esse documento de procuração aqui junto com o documento pessoal desse operador, da Michelle Mercado, tá?
Quando o cadastro dela for aprovado, ela vai receber um link e aí vai funcionar da mesma forma. Ela vai ter um acesso de operador, mas com o acesso master. Então, ela consegue entrar na conta, cadastrar fornecedor e fazer o pagamento para esse fornecedor, tá? Quando ela tem um acesso simples, ela acessa a conta, cadastra o fornecedor, só que o pagamento final para ser autorizado, aí é por você. Se for um operador que só faz o cadastro, não precisa de procuração, tá? Então, aqui vai ser não, o sistema não vai pedir procuração. Aí você coloca aqui, ela não tem autorização para pagamento, não tem autorização para transferência, não tem autorização para Pix. Então, vou fazer aqui o cadastro, não precisa de procuração, cadastrar. A análise é rapidinha, né? Igual o fornecedor, já liberado, já recebe o link, faz o acesso. Aí, toda vez que ela fizer uma transação na conta, essa transação vai ficar numa fila de pendência. Aí, o usuário master, né, vai ter que entrar na conta, ver o que está pendente e ir aprovando. Entendi. Aqui no Rodrigo, caso... pode perguntar, Dinho. Aqui no caso meu aqui, por exemplo, tem assim, ó, permissões para operador de agências. Porque eu não sou eu sou white label, né? Eu não sou o cliente. Você pode criar um operador também para que possa fazer a movimentação dessa conta, para que possa fazer o acesso dessa conta. Ok. É a mesma coisa, tá? Aí serve tanto para o estabelecimento quanto para a agência. Você pode ter uma pessoa, de repente, muitas empresas, eles têm um responsável financeiro que faz, né, essa movimentação, faz pagamento, faz transferência, mas muitos deles ficam limitados a fazer o cadastro na conta, programar o pagamento, mas a efetivação fica a caráter do master, né, de entrar lá, depois ver o detalhamento do que está pendente e fazer essa aprovação. Tá bom. Tá? Pessoal, a conta split, em resumo, ela é isso. Tá? Tem alguma dúvida na split? Você perguntar, Michel? Não, acabou que ele respondeu sem eu precisar perguntar, que era isso, que se, por exemplo, o estabelecimento vai... Geralmente, o cadastro está sempre... a conta está no proprietário e tudo, mas ele tem uma pessoa responsável pelo financeiro, que vai fazer os pagamentos e tudo. Se ele colocar as permissões como não, essa pessoa vai poder iniciar as movimentações, mas ela vai ficar numa fila que vai depender dele, do cara, do dono, entrar lá na conta e fazer as aprovações. Se for um cara que está muito ocupado, que já tem uma pessoa do financeiro que se supõe que cuide disso para ele, ele vai ter que liberar um cadastro master, que aí ele vai ter que fazer essa procuração e adicionar aí no sistema, que é a procuração que ele vai gerar aí mesmo, preencher, papapá, assinar e subir para você, não é isso, né? Correto, Michel. Ok. Certinho. É isso, um minutinho, pessoal. Pronto, pessoal. Agora, a gente vai passar para a conta transacional, conta corrente. O cliente ele pode fazer essa mudança aqui mesmo, tá? Então, aqui na lateral superior direita aqui, ele vem aqui em conta transacional. Então, ele está na conta liquidante, ele vem para a conta transacional. Ó, tá vendo? O layout ele é basicamente a mesma coisa, tá? O que muda? Aqui em conta digital, eu tenho as mesmas opções de Pix e pagamento por boleto. Aqui ele pode fazer o pagamento direto, ele não precisa fazer cadastro, tá? Então, ele entrou aqui no Pix. A tela vai ser a mesma. Passa aí. Sempre orienta o cliente aí dando tab, né? Para ele poder fazer aí a mudança, ó. Né? Então, aqui ele fez. Consultar chave, ele já vai dar a mesma informação. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui os dados, vou consultar chave, ele vai validar a chave está ok, ele dá um enviar para fazer o pagamento. O pagamento de boleto é a mesma coisa, ele digita o código de barras ou faz a leitura do código com o leitor, dá um consultar, consegue fazer o pagamento. O que tem de diferente aqui? Ele tem duas opções de pagamento. Além da máquina que ele já tem lá no estabelecimento, ele ainda tem a opção dentro dessa conta de gerar um Pix cobrança e um boleto cobrança. Uma vez que ele acessou a conta e gerou o QR Code dessa conta, esse QR Code ele é definitivo, ele não muda.
Então, muitos estabelecimentos até utilizam esse QR Code para deixar lá na frente da loja, para poder as pessoas fazerem o pagamento. Só que é importante lembrar para os clientes de vocês que esse QR Code, ele cai na conta, esse QR Code da conta, ele cai na conta corrente, tá? Então, ou seja, se caiu na conta corrente, ele não tem como fazer split. Para fazer o split, tem que ser o QR Code da máquina, tá bom? Ele pode compartilhar esse QR Code, né? Copiar esse código aqui desse QR Code, ou ele pode, então, copiar e mandar esse QR Code para a pessoa lá que vai fazer o pagamento, tá? E em cima dessas transações de Pix cobrança, boleto de cobrança, e além do crédito que entra na conta, vocês também recebem, tá? Então, vocês vão determinar lá o percentual. Então, cada vez que o cliente receber um Pix cobrança, o cliente receber um boleto que foi gerado, vocês vão ter lá uma tarifa que vocês podem cobrar, tá? A gente já tem uma tarifa custo, que é de 0,75, acima disso é ganho de vocês. Até 1,5, a diferença é de vocês. A partir de 1,5, tudo que vier é dividido em igual. Então, por exemplo, se você determinar que a sua taxa vai ser de 1%, custo nosso vai ser de 0,75, ganho de vocês 0,25. Se você determinar que a tarifa de vocês vai ser de 2%, nosso custo sobe para 1%, né? E a diferença, 1%, é ganho de vocês. Entendeu? Mensalidade da máquina. Rodrigo, 0,75%, né? 0,75 percentual, não é isso? 0,75%, isso. Ok. 0,75%. Então, assim, em Pix cobrança, boleto de cobrança e em crédito recebível, tem o custo de 0,75%, tá? Mensalidade de conta e valor que sai, cash out, saída, o cliente faz um Pix, o cliente paga um boleto, a gente não tem taxa custo. Então, o valor que você determinar lá de cobrança é o valor que você ganha 100%. Então, se você falar, Rodrigo, a cada Pix que o cliente fizer, eu vou cobrar R$1. Esse R$1 é integralmente pago a você. Rodrigo, eu vou fazer uma tarifa de R$ 39,90 na mensalidade da carta. Esse valor é pago integralmente para você. A mesma coisa para o cliente que vai fazer, eu vou transferir o dinheiro para outra pessoa. Você quer cobrar sobre esse valor de transferência? Você pode cobrar, a gente também não tem taxa custo, tá bom? Aí tem um formulário, eu vou mandar o formulário para vocês. Deixa eu abrir esse formulário, aproveitar isso. Compartilhar com vocês aqui a tela, aproveitando que a gente está nesse tema. Eu vou mandar no grupo, e aí vocês preenchem esse formulário. Vou compartilhar ele aqui. Ó, esse é o formulário, tá? Então, aqui a gente tem 0,75 no crédito recebível, Pix cobrança e no boleto de cobrança. Clientes com transação D0, a gente também tem o valor, porque é uma liquidação, né? Que entra a cada venda que ele faz, tá? Aqui na frente, nessa tela azul, onde está escrito azul, cobrança Queixim, é o custo que vocês vão colocar. Então, aqui você vai preencher, por exemplo, 2%, né? Ou 1%, 3%, aí é uma determinação de vocês. Todos esses campos vocês podem preencher com cobrança. Desse lado, a gente está falando de cobrança em percentual, e aqui a gente muda a moeda. Aqui, ao invés de percentual, fica em real. Então, fica um valor fixo. Então, o Pix na saída, você determina um valor, vai cobrar R$ 1,99 a cada Pix. Pagamento de contas. O cliente pagou um boleto por essa conta, ou cobrar um valor em cima disso. Transferência entre contas, a mesma coisa, só que nós não temos custo. Então, como não tem custo, se ganha 100% de vocês. E aqui no final, vocês podem colocar tarifa. Podem colocar tarifa de R$ 29,90, R$ 10,90, R$ 300. Aí é a determinação que vocês vão fazer. Vocês vão mandar esse formulário para mim, vou cadastrar esse formulário, tá? E aí a movimentação do cliente que ficou criado dentro dessa tabela vai receber essas cobranças. Assim como as taxas,
o formulário do banco, vocês podem ter clientes com taxas diferentes. Você pode ter cliente onde você está ganhando 1%, cliente que você está ganhando só 0,25%, tá? Aí é uma determinação de vocês. Cliente onde vocês cobram no cash-out e cliente que vocês não cobram, tá? Então, cada um aí, vocês podem definir aí de acordo com o que vocês acharem melhor da estratégia de negócio de vocês, tá bom? Rodrigo, no caso nosso, nós não temos custo para a conta do cliente, né? A conta do cliente não tem custo para a gente, é isso? A conta do cliente tem custo de 0,75 mínimo. Não, estou falando a conta corrente, o custo mensal da conta corrente. Mensalidade, não. Somente se tiver transação. Em 0,75 em cima do transacionado, não é isso? Isso, exatamente. A Ah. determinação da mensalidade é vocês que podem colocar, né? Mas a gente não cobra a mensalidade. Se o cliente tiver só a conta e ele não tiver nada recebido, ele não vai pagar nada, tá? Agora, entrou o saldo na conta dele, ele já sofre uma tarifa de 0,75 se vocês não estiverem cobrando mais nada. Agora, se você determinar um valor maior, aí a gente retira 0,75 e a diferença ganha o seu. Tá bom. Tá bom? Vou voltar para outra tela. Então, aqui você tem a possibilidade de gerar o Pix e você tem a possibilidade de gerar o boleto, né? No campo boleto você vai preencher os dados do cliente com o CNPJ, endereço, e vai emitir esse boleto. Aqui ele já gera o código de barras, também já gera o arquivo em PDF para vocês poderem fazer aí a emissão para o cliente, tá? Aqui em transferir, pessoal, essa parte de transferência não é transferência para a conta normal, tá? Essa transferência aqui, ela funciona entre contas sub. Então, você tem um cliente, o cliente tem uma outra pessoa que tem conta sub, você consegue fazer essa transferência. Só digitar aqui o dado da conta que está vinculado para esse cliente. Dentro do próprio sistema, né? Tipo assim, todo mundo está dentro da conta sub, né? Isso. Você, Jimmy, tem uma conta e você quer transferir um dinheiro aí para a Michelle, que também tem uma conta, digita o dado dela aqui, CPF ou CNPJ apenas, e aí você faz esse envio aqui de transferência, tá bom? Uhum. Para o cliente fazer essa transferência de Pix para uma outra, transferência para uma outra conta, ele tem que utilizar aqui o campo Pix, né, para ele poder fazer aí essa transferência. O extrato funciona da mesma forma, você pode fazer os ciclos, aqui, como eu expliquei lá na conta liquidante, aí não muda, o processo que ele vai ser o mesmo. Né? Transações pendentes é a mesma coisa, que a gente também tem lá na conta split. Você pode ver aqui se existe alguma transação que você fez e que, de repente, ficou em análise, está pendente, e que ainda não foi aprovada. Gerenciamento de dispositivos segue o mesmo padrão do que eu expliquei. Assim que vocês cadastrarem um operador, né, como vocês fizeram lá na conta split, vocês podem fazer aqui na conta corrente. Tá? Então, você pode ter um operador para conta split e um operador para conta corrente. Se for a mesma pessoa, você tem que fazer o cadastro dela nas duas contas, porque são serviços diferentes, tá? Não consegue vincular. Então, você cadastra a Michelle lá na split e você cadastra a Michelle aqui dentro da conta corrente, tá bom? Aí você fez esse cadastro, vai aparecer o cadastro dela aqui embaixo. Então, ó, por exemplo, eu estou cadastrado aqui, os dados, operador financeiro, permissões para operador de clientes, situação ativa e status aprovado. Tá bom? E aí, quando eu, por exemplo, cadastrado como operador, for entrar na conta, o usuário master precisa aprovar a minha selfie. Assim como nós aprovamos a sua, time, quando a Michelle acessar, você que aprova a selfie dela, tá? Aí você vem aqui em gerenciamento de dispositivos, ó, vai aparecer aqui o cadastro dela, né, aguardando a sua aprovação, tá? E aí, o cadastro você faz aqui usuários e operadores, estreia aqui em novo. O processo ele é o mesmo, tá? Os dados pessoais, e-mail e celular, e aí você dá as autorizações. Se for autorização apenas de consulta e programação das contas, aqui é não, tudo é não, não precisa de procuração, é só fazer o cadastro. Se for fazer o pagamento efetivo, aí é sim, aqui para essas informações, tá? E aí você pega o modelo de procuração, faz a mesma coisa, preenche os dados, anexa o modelo de procuração e em seguida anexa o documento da pessoa que vai fazer essa operação, tá bom?
É isso, pessoal. Mesmo que já tenha enviado a procuração para o cadastro de usuário na outra conta de liquidação, precisa enviar para essa também? Mesmo Precisa sendo- porque são contas diferentes, né? É o mesmo banco, mas são contas diferentes. Uma é um acesso para a conta liquidante, outra é um acesso. Você pode usar a mesma procuração, porque elas são iguais, tá? Ah, tá. Só coloca os dados da conta diferente, é isso? Só coloca os dados aqui diferentes, porque aqui você vai ter o acesso a essa conta. E Essa- na outra, porque a pessoa, às vezes, a gente não tinha um operador na conta liquidante, tá, pessoal? Esse serviço ele foi disponibilizado recentemente, é uma melhoria que a gente teve aí. Tem menos de uma semana que o operador está disponível. A gente só tinha um operador autorizado para a conta corrente, tá? Não tinha o serviço ainda na conta liquidante. Agora tem na conta liquidante, mas por enquanto o serviço ainda precisa ser feito individualmente. Então, cadastra lá, mesmo que seja a mesma pessoa, tá bom? Ok. E essa procuração, Rodrigo, ela é assinatura, pode ser digital, ela tem que ir no cartório reconhecer a firma, como é que funciona essa procuração? Não, você faz a assinatura, vou abrir aqui o modelo. Pelo Gov? Você só precisa fazer a. Pode ser pelo Gov, pelo gov.br. Geralmente, todos os nossos documentos que a gente pede, comprovação de venda, quando tiver venda bloqueada, a gente sempre pede autenticação pelo Gov. Mais fácil, né? Uhum. Estou abrindo aqui só para mostrar para vocês. Mas, olha, Estou compartilhando aqui com vocês a tela. Aparecendo aí para vocês já? Sim. Atualização? Tá. Então, aqui é o termo de responsabilidade, autorização das solicitações. Aqui vocês vão preencher com os dados, tá vendo? Então, fulano de tal, portador dos documentos, RG, residente, endereço. Procuração simples aí, padrão, né? Aí aqui vocês vão informar a razão social e o CNPJ do estabelecimento, né? Aqui são os dados do administrador, né? Uhum. E aqui embaixo vai ter o campo para vocês. Aí tem as informações aí, depois vocês podem informar. E aqui vocês precisam também, pessoal, ter assinatura, tá? De 2 testemunhas, tá bom? E aqui tem o nome, ó, das pessoas que vocês vão autorizar. Então, no caso, por exemplo, se é a Michelle, né? Nomes aqui, os dados, autorizações aqui. Só que ela está travada aí, Rodrigo. Apareceu considerando É, o sócio. ela tá travando aqui mesmo, o aplicativo está com problema aqui. Tá travando. Não, pois é, então assim, só para entender, no caso aí, pode ser assinada pelo Gov, todo mundo assina pelo Gov e manda para você, né? Manda isso, só precisa anexar o documento pessoal da pessoa, do operador que você está autorizando, tá? Para a gente poder deixar ele anexado aqui na documentação, tá bom? Entendi. Feito isso, o cadastro vai ser analisado e aprovado para que você depois autorize essa pessoa ao acesso lá na conta. Ok. Depois que ela fizer, assim como você fez, tá? Tem alguma dúvida? Duas dúvidas, Rodrigo. Uma o dinheiro na conta corrente, ele nunca vai automático para outra conta que ele queira, tipo Itaú, Santander. Ele tem que fazer a transferência, né? O saldo lá, se ele quiser mandar para outra conta dele, ele tem que fazer a transferência, certo?
Tem que fazer a transferência manual. Não tem opção de automático, né? Sempre fica Não lá na tem. conta corrente, né? Não tem opção automática. Ok. Outra dúvida eu não sei se é nesse treinamento, se tem um outro, aonde que a gente determina o percentual, entendeu? Tipo assim, eu não tenho um percentual. Não ficou claro na minha cabeça o seguinte, quando passa na máquina lá, estou lembrando da explicação lá do Neto, passou na máquina lá R$1.000. Esse dinheiro é um percentual determinado, vai para a conta corrente para a conta digital ali ou não? Vai tudo para a conta split? Fica tudo na conta split? Na máquina, e o cliente tem conta split, vai tudo para conta split. Ah, tá. 100% para conta split, né? 100% para conta split. Esse percentual, quem vai trabalhar isso é o próprio cliente. Ele tem a possibilidade de até 90%. Ele pode utilizar 90% desse saldo como pagamento ao fornecedor, obrigatoriamente 10% tem que ir para a conta da titularidade própria. Só que não é obrigatório, tá? Tem aí esse limite de até 90%, mas se ele quiser utilizar 50% ou 10% apenas, aí ele determina. Ok. Mas é o seguinte, só para entender, lá vendeu R$1.000, hoje aí vai lá para a conta split, ok? Split. Aí Ok. amanhã ele não fez nenhum pagamento hoje, amanhã vendeu mais 1.000, aí amanhã vai ter R$2.000 na conta split, certo? Certo. Chegou no final do mês, último dia útil, ele não fez nenhum pagamento, 100% desse valor vai para a conta corrente dele, né? Na virada do mês, sim. E se ele, É por exemplo, vamos supor que tenha 5.000 na conta split, ele quer pagar 2.000 na conta corrente, e aí ele tem que transferir 2.000 para a conta corrente, no caso, e lá ele faz o pagamento pela conta corrente, certo? Certo. Se ele tem que pagar pela conta corrente lá algo que ele tipo assim, tem 5.000, quer pagar 4.000. Ele transfere 4.000 para a conta corrente e paga por lá. Né? Então, já está esses 4.000 e sobra 1.000 na conta split, certo? Sim. Só que essa transferência para a conta corrente, se ele transferir 5 de saldo que ele movimentou de 5.000, ele transferiu 4.000, declarado 4.000, então, que é o que foi para a conta corrente dele. Se ele utilizar esses 4.000 para fazer pagamento pela conta corrente, é declarado 4.000, ou seja, basicamente 90% da liquidação dele ele utilizou como um pagamento. Mas naquele dia, né? Naquele dia. Mas aí No outro dia não quer dizer que vai... que tem que controlar isso no final do mês, né? Chegou o dia 30, tem que saber o percentual que ele mandou para a conta corrente e o percentual na conta split, não é isso? Isso. Tá, só para saber, só para explicar para ele que o controle está na mão dele ali. Isso. Fazer esse... ele sempre vai ver por aqui, ó. Nessa tela aqui, ó, deixa eu mostrar de novo aqui para vocês. De relatório, acho que você mostrou uma tela que mostra o que já aqui, usou. Ó, vou voltar aqui, ó, conta liquidante. Ele vem aqui, não carregou ainda não. Não. Carregou, agora carregou. Aqui. Vou voltar aqui. Vai pro delay. Ó, aqui quando ele vai, vou voltar aqui para a conta liquidante. Voltei para a conta liquidante. Conta digital. Quando ele vier aqui em conta digital, nessa opção aqui de extrato fornecedores, é onde ele vai ver todo o valor que já entrou na conta e o quanto desse valor ele já utilizou para pagamento a terceiros. Tá? Então, aqui, se for um cliente que de repente faz essa movimentação todos os dias, ele vai falar, poxa, mas quanto que eu ainda posso fazer? Tá? Né? De repente aí no mês. Ele pode ver por aqui. Então, esse daqui, pego aqui, tem R$100 aqui e eu transacionei R$1.000, então só com 100, então eu tenho ainda uma possibilidade de fazer um split aí de bastante valor ainda, mas aí ele consegue trabalhar por aqui. Entendi. Ok. Só uma dúvida aí em relação eu não percebi a diferença da conta liquidante para a conta corrente, assim, no sistema, quando você bate o olho. O layout não tem mesmo. Ah, tá.
O layout ele é igual. Vou mudar aqui para conta transacional. Quando você bate o olho assim, fica... O que vai ter de diferença é que na conta liquidante, conta liquidante, conta digital. Eu não olhei aqui, mas como é que eu sei? Conta liquidante, ele vai aparecer a opção de gerenciamento aqui, e na conta digital você tem o Pix Cobrança e o Boleto Cobrança a mais. Entendi. Pix Cobrança e Boleto Cobrança. Na conta liquidante, ele aparece a opção de gerenciamento, que é para eu cadastrar o fornecedor. Entendi. E na conta digital eu não tenho Pix Cobrança e Boleto Cobrança. Não, esse gerenciamento aí já dá um norte para a pessoa saber. Acho que já é uma referência. Só porque quando mudou aí, eu não... Na dúvida, ele vem aqui na lateral, ó, e o sistema vai informar que é o bloqueado a conta que ele tá vendo? Mas ele fica meio tacado aqui. É meio camuflado, mas dá para perceber. Não, entendi. Não, é só para... Mas essa questão do gerenciamento já é um norte para dar para o cara, ó. Gerenciamento, você vai estar na conta liquidante. Só uma pessoa, na hora da correria ali, saber qual conta que ela está. E quando ele for tentar fazer um pagamento também, se ele for fazer um pagamento aqui, ó, quando ele digitar o valor, aqui não vai aparecer a opção de fornecedor. Então, se a pessoa se perder, não tem fornecedor aqui. Ó. Já na conta liquidante, quando ele vai fazer o pagamento do Pix, de cara já aparece aqui na tela a fornecedor, tá vendo? Ó, fornecedor. Então, aqui já indica que eu estou na minha conta split, que eu preciso ter um fornecedor cadastrado ou cadastrar um para eu poder fazer o pagamento. Ok. Certo? Ok. Beleza, pessoal. Tem mais algum ponto? Vocês queiram tratar? Alguma dúvida? Rodrigo, tem mais algum treinamento? Portal de vendas, o último. Ah, tá. E aí, a minha dúvida no portal de vendas é esse portal de vendas que quando a gente vai para a rua, e aí eu cadastro o cliente lá, é isso? Exatamente. Não, portal de vendas é onde o cliente cadastrado, que vocês vão abrir lá no chamado do Yungas, é onde eles vão consultar as vendas que eles fizeram. Ah, tá, entendi. Mas então, no dia a dia é o Yungas que por exemplo, eu estou com o vendedor na rua, ele abre lá o computador dele, pega o Yungas lá e cadastra na máquina lá, não é isso? Exatamente. Vincula, cadastra lá, informa todos os dados, anexa documentos, tudo pelo Yungas. Aí, quando esse cliente começa a vender, ele tem o acesso a esse portal. E você, como administrador, tem acesso a todas essas vendas que ele está fazendo. Entendi. Tem alguma dica, por exemplo, só para a gente ter esse acesso igual você mostrou aí, como se fosse o cliente, por exemplo? Vou dar um exemplo, tá? Eu pego, por exemplo, a Michelle e cadastro ela como se fosse um cliente para a gente ter acesso a esse painel como se fosse o estabelecimento mesmo. Você pode dar treinamento? Você tem alguma dica nesse sentido? A gente tem só um manual de instrução, por exemplo, para a conta split, tá? E da conta corrente, mas a gente não tem uma tela de teste, como eu estou mostrando aqui para vocês poderem explicar, mas a gente tem um material em PDF. Não, você pode mandar esse material, mas eu estou falando assim, por exemplo, imagina que eu cadastro a minha esposa, como se fosse um estabelecimento. Só para ter essa tela dela de exemplo, entendeu? É isso que eu tô falando. Se o pessoal costuma fazer isso. Sim, você só precisa vincular uma máquina para ela, para a gente poder criar a conta. Ah, tá, entendi. Porque para fazer o cadastro do cliente, a gente precisa vincular pelo menos uma máquina para esse estabelecimento, tá? Você não precisa utilizar a máquina, mas você vai ter que ter uma máquina vinculada. Não, entendi. É só para saber. Só para ter uma ideia. Mas o material que você tiver aí, puder mandar, já ajuda. Vou compartilhar com vocês agora e vou mandar também as restrições lá dos estabelecimentos que não podem ser cadastrados pelo fornecedor. Tá. E aí a gente faz o do portal do estabelecimento amanhã? Amanhã. Fechou. Pode ser o mesmo horário, Michelle? Pode sim. Vou colocar na minha agenda aqui também, para não ter. Combinado, então, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado. Bom dia. Aí, Rodrigo, assim que for liberando as gravações, você vai mandando também? A última gravação já está disponível. Eu vou encaminhar para vocês lá no canal. Tá, joia. Obrigado, viu? Tá bom? De nada, gente. Obrigada, bom dia. Tchau. Tchau.